Paz do Senhor para todos em nome de Jesus. Os irmãos deste país continental, que é o nosso Brasil, né? Qual as suas 4 áreas, né? Oeste, leste, sul, centro-oeste, sudeste, e aí vai. Mas, amados, quero trazer aqui mensagem a qual eu vou deixar sempre no YouTube, né, e transmitir aos irmãos, para que os irmãos se deleitem, né, espiritualmente, e venham aqui tão somente estar recebendo, né, e trazendo para somar, nunca dividir, né, sempre somar, sempre somar, sempre somar, né, porque divisão não vem de Deus, nosso Deus que tão somente nos salvou, Ele nos ensina a somar. Se há alguma divisão, é porque é coisas de homens, né, ou coisas malignas aí. Mas aqui eu trago tão somente mensagem a qual vai trazer união, comunhão, koinonia, né, como os teólogos aí falam, uma koinonia em um só pensamento, em um só propósito, né, em uma só união, comunhão, em um só acordo para a glória do nosso Deus e expansão do seu reino e alegria para a sua igreja. Isso, mas é que aqui falando com os irmãos é um pouco assim, mas Deus vai nos abençoando e os irmãos vão entendendo, né? E os irmãos vão intercedendo também. Então, amados, é isso, que os irmãos venham sempre dar o seu like, os irmãos venham sempre compartilhar, né? Que os irmãos venham sempre estar aí recebendo da parte de Deus, né? Essas mensagens a qual nós vamos mandando para os irmãos, ok? E logo de primeiro, né, eu estava meditando aqui na mensagem do Senhor, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o 27, né, fala sobre a criação da humanidade. E nós vemos, só um minutinho, eu vou pegar aqui, não, só um minutinho. Pronto, estamos aqui. Então abra a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, que tão somente é a palavra de Deus, que nos traz mensagens proféticas que são consoladoras, edificantes, ou seja, que constrói e nos aconselha, né? Então em Gênesis capítulo 1, aumentar um pouco, né? Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, que diz mesmo assim a palavra do Senhor: e fez Deus, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, aí agora que você vai entender. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Interessante, eu estava meditando aqui, né,
Deus aqui diz imagem, né? Deus criou o homem, ou seja, a forma do ser humano, de como o ser humano é, né? E desse ser humano veio então somente o gênero masculino e o gênero feminino. E aqui temos a imagem e semelhança nos dois, que o versículo fala também, né? Vamos ver lá na frente, que fala que os dois é uma só carne. Por quê? Porque antes existia né? Uma só carne. E através dessa só carne veio o ser masculino e o ser feminino. Entendeu agora o mistério? Então vamos lá, mas o que eu quero falar aqui, e está pautado no assunto de família, e o que eu quero trazer de uma forma racional, pautada biblicamente e cristocêntrico, né? Por que bíblico? Porque está na palavra de Deus, né? É bíblico. E por que cristocêntrico? Porque nesta criação foi revelada lá em João capítulo 1 o verbo, né? E este foi que participou da criação, né? A qual quando ele façamos, ele não disse eu faço, eu faço, mas façamos, né? Assim também como ele disse lá na Babel, desçamos. Então a gente viu aí, né, a questão do plural, né? Então não só era um, era outros. Então vemos aqui que Deus, né, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qual lá em João capítulo 1, ou seja, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, né, do capítulo 1, e o versículo 1 e 2 e 3, fala sobre quem estava na criação e quem é a palavra, quem é o verbo, né? No momento aqui que no princípio que o Deus dos céus e a terra, né? A terra, porém, estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja. Então, através, quando foi o bara, né? A ação da palavra, e essa ação da palavra foi o verbo. Quem é o verbo? Cristo, que começou aí operando, e o Espírito Santo tão somente dando vida, né? Então se torna Deus, mas não vou dizer assim, Deus se manifestando, porque eu poderia estar dizendo assim, não, Deus, né, que está se manifestando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não, Deus, né, que é pessoalmente, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está operando na criação, e aí vai depois, né, do reino mineral, depois dos reinos, né, que a ciência aí coloca, reino mineral, e aí as plantas, né, e depois os animais, e agora que Deus começa tão somente a fazer o homem, né, o ser humano, e através desse ser humano veio o gênero masculino e o gênero feminino. E o interessante aqui é quando eu vejo ele falar sobre o gênero feminino. O gênero feminino. E quando vejo aqui o gênero feminino, a qual fala sobre a mulher, né? E é para essa mensagem, creio,
né, e é especificamente para as mulheres, né, as senhoras, as senhoritas, em que tão somente aí foi tirado não da cabeça, porque, né, se fosse tirado da cabeça, ela seria tinha tão somente o mesmo comando que o homem, não. E ela também não foi tirada dos pés para não ser pisoteada, né? Mas ela foi tirada da onde? Da costela para ser o quê? E a costela fica perto do coração, né? Quando a gente vê assim o coração, né? Aquele romance do coração. Então, figuradamente, mostra que a mulher ela foi tirada para ser amada. Narrou, né? Então aí o que acontece? Já, né, nos princípios bíblicos, daqui já demonstra que o homem que foi feito, né, para tão somente estar, né, cuidando da criação, mas ele ficou assim olhando a criação e viu que precisa, ele disse como eu não posso me associar ao elefante, não posso me associar aos animais, né, ao macaco, né? E ele ficou procurando, Deus viu a sua inquietude e disse, não, ele está muito quieto, está muito inquieto. Eu vou dar um calmante. Deu um calmante a ele, né, ele dormiu lá e ali ele foi na cirurgia, né, veio da costela ali a sua amada e ele assim viu, né, ficou, né, vislumbrante e disse, não, esse ser aí eu posso me associar, porque é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né, e eu vou chamar ela agora de varoa. E assim veio a mulher, né? Então para que a mulher veio? Por que a mulher veio? Né? Com que objetivo a mulher veio? Para tão somente ser o que? Adjuntora. Não veio para ser escrava, não veio para ser tão somente pisoteada. E eu entro aqui em duas vertentes, né, que se chocam e traz prejuízo, primeiramente para o reino de Deus, e depois para a família e depois para a sociedade. Então, o que essas duas vertentes, que seja o machismo ou seja o feminismo, é que vai trazer, né? Aí eu boto um X e aí tem os dois, o machismo e o feminismo, aí batendo um no outro, né, como murro em ponta de faca, e assim ficam trazendo que problema, né, para o reino de Deus, para a família e para a sociedade, tão somente querendo, né, um ser maior do que o outro. Mas Deus, né, que coloca tudo em seu lugar, e assim vemos que a mulher e o homem têm tanto a sua autoridade e o seu ofício. E qual é a autoridade do homem? É ele administrar, né, a sua autoridade para trazer benefício através do amor. Entendeu? Através do amor. E a mulher tem sim a sua autoridade, né, e o seu ofício para trazer benefício através da obediência. É isso? A gente vê lá em, se eu não me engano, em Tessalonicenses, né? Vamos ver lá. Parece que é Tessalonicenses ou Efésio, né? Deixa eu ver aqui, meus amados.
Não, eu acho que é Efésio, né? Efésio. Vamos ver aqui, né? Efésios. Pronto, isso mesmo, Efésios capítulo 5 e o versículo 22, né? Que diz: as mulheres sejam submissas, mas entenda, essa submissão aqui não é aquela submissão de escravismo, é uma submissão, né? Em submeter a autoridade, mas como eu já disse, esta autoridade é administrada em amor, com amor, e não com totalitarismo, né? Mas com amor, entendeu? Não com aquela ação totalitária, não, porque eu sou cabeça, porque eu mando, porque não é assim que se faz um homem, primeiramente um homem de Deus, né? Mas diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então eu comecei, né, falando sobre machismo, na parte que é para falar sobre feminismo, né? Que aqui fala sobre as mulheres, né, se eles sejam submissas. Mas como lá, né, os irmãos, as irmãs, né, os ouvintes que entenderam que o homem tem que administrar sua autoridade em amor, e a mulher tem que administrar a sua autoridade em obediência. E assim a gente vê o que? Um equilíbrio, né? O amor, a comunhão, a união, né? Por quê? Porque, amados, através do amor, através da comunhão, através da união, né? Vencerá. Porque em Efésio, né, nas cartas de Efésio, o apóstolo lá no capítulo 6, versículo 10, fala sobre a armadura, né? E essa armadura vai colocar os dois blindados, né? Para que não venham a ser atingidos pelas setas do feminismo e pelas setas do machismo que é criado pelo inimigo para tão somente tirar, né, a comunhão, o amor, a união. Mas aqui, né, na própria palavra de Deus, vemos que os dois, em que é um só carne, né, em que são seres humanos em gênero masculino, gênero feminino, e os dois que são associados trabalham para gerar, né, outros igual a si próprio. Até a gente vê na genética, né, a própria genética já mostra que o ser humano ele foi tirado de um só tronco, e esse tronco, né, não veio de um ser animalesco, mas veio de um ser, né, que é específico, que é singular, e daí veio então somente o ser humano. Aí a gente vê no DNA do próprio ser humano. Mas vamos adiante, né? O que eu quero mostrar aqui é que quando o homem ele deixa a mulher tomar a sua autoridade, ou quando a mulher deixa o homem tomar a sua autoridade,
há um choque, é isso? Há um desvio, há um caos que acontece no meio familiar, principalmente, né? E uns exemplos aqui, claro, que a gente vê lá no próprio Gênesis, em que não somente Adão viu Eva com fruto, né? E deixou, não somente não perguntou a ela de onde é que veio aquele fruto, de onde é que atirou aquele fruto, mas ele simplesmente, né, fez do que ela pediu, do que ela mandou. E aí a gente sabe muito bem do que aconteceu, né? E Deus assim veio com a sua sentença e houve aí até hoje essa sentença acontecer na vida do homem, né? O homem é isso, a mulher, e a gente vê então somente que a mulher que não deveria acontecer, acontecer pelas consequências da desobediência, né? E após isso aí a gente vê outros fatos acontecendo, a qual, um exemplo, né? A gente vê Eva, né? Adão e Eva saindo dos princípios de Deus e aconteceu as consequências. A gente vê também Abraão, né? Com Sara também, Deus prometeu que era de Abraão, né? Que então somente ele faria um povo, geraria um povo. Mas Abraão desobedeceu a Deus, né? E assim veio obedecer a Sara. E o que aconteceu? É isso. E vemos que, através desses dois exemplos, vemos tanto quando o homem ele perde ou ele deixa perder a sua autoridade, né? Mas essa autoridade que ele tem que exercer com amor. E a autoridade que a mulher tem, ela tem que exercer com obediência e também, claro, né, com o amor. E assim se torna a submissão, né? Mas não como essa submissão aí de escravismo, não. Mas uma submissão em que os dois venham, né, a receber um crescimento em Deus, né? Tão somente através desse amor, né? Prosperar a cada dia entre os dois, né? No relacionamento, né? Na comunhão, na união, para que tão somente o reino de Deus venha fluir, né? E a família venha crescer saudável, é isso. E assim passa para outros o mesmo princípio. Mas, né, a gente vê aí Adão e Eva, o que aconteceu, Sara e Abraão, do que aconteceu, mas Deus, né, vai ali, graças a Deus, né, que o Senhor vai consertando. Interessante, né? De Adão e Eva, o Senhor foi, mesmo nas consequências, Deus foi, do que estava torto, ele, né, colocou reto. Ficou torto, ele ajeitou. E assim Deus foi, mas com muito trabalho, né? Nesse processo aí, e até hoje assim vai. Agora também tem exemplos, vou mostrar aqui exemplos de mulheres e tanto as mulheres, né, querendo, né, ter um companheiro, e vemos aí também mulheres, né, elas demonstrando que tem que obedecer, né? Então vemos que primeiro, qual foi essas mulheres que buscaram, né, a ter o seu companheiro. A gente vê lá em Ruth, no livro de Ruth, que Noemi e Ruth, né, que perderam os seus entes queridos, e ali, né, Noemi, ela que foi chamada de Mara, né, e ela tão somente disse, não, disse tanto a tua sogra, ou seja, as suas, é isso mesmo, né, disse tão somente
que estava ali com ela, né, que fosse para casa, porque ela não poderia, nem Ruth nem a outra, né, poderia esperar que ela viesse a novamente casar, gerar e ter filho, mas as suas noras, né, Noemi disse, não, vamos embora, mas Ruth disse, não, eu quero ficar com você. Então o que acontece na história é que Noemi e Ruth voltam para Belém, e ali a gente, quem conhece muito bem a história, né, vê que Noemi e Ruth se dão bem no seu companheirismo entre sogra e nora, né? E quando a nora vem com a notícia sobre dos parentes de Noemi, né, Ruth, ela conta, né, sobre o caso do, se eu não me engano, faz parte da família de Noemi, mas né, agora não me lembro bem. Mas o que acontece é que então somente as duas, né, começam, aí tem aquela passagem que é bem conhecida, né, sossega minha filha, parece que é 3, capítulo 3, versículo 16 ou 15, me esqueci agora, mas que mostra que sossega minha filha até que aquele homem, né, venha a resolver aquele caso. E assim a gente vê o desfecho da história, né, Ruth se dando bem, e aí vemos demonstrando que a mulher, ela precisa do homem, ela precisa do companheiro, ela precisa tão somente, né, mas ela demonstrou a sua submissão, né? Agora a submissão, claro, né, de uma forma que não venha a ser escravismo, mas que venha a ser tão somente o amor, né, no amor. E assim a história termina, né, bem. E vemos também outras histórias, né? Eu contei aqui de um casal e eu contei aqui de um companheirismo entre mulheres, né? A gente também pode ver aquele companheirismo de Maria, né, que é a mãe de Jesus, com se não me engano, Raquel, né? E ali elas, né, também falando, e muito companheirismo entre mulheres, mas levando, né, para os princípios da palavra do Senhor. É isso? Então, o que é que Noemi fez com Ruth? Olha, fique nos pés deles, né, faça assim, tal. E aconteceu, e o que houve? Prosperidade, honra, né, porque elas se submeteram a um princípio da palavra de Deus, a qual trouxe bom êxodo para as duas. E assim Deus foi glorificado e as duas foram honradas, né? E outro caso também foi da juíza. A juíza. Me esqueci agora, estou me esquecendo aqui. Né, e a Débora, né? A juíza Débora. E o que aconteceu foi que quando ela estava ali, né, julgando as causas, né, e esse julgamento, né, era dada, né, deveria ser dado por um homem, mas naquele tempo, né, houve uma escassez e por questão de profissão, né, não por questão eclesiástica, mas, ou seja, sacerdotal, porque a gente vê aí, né, a classe sacerdotal, a classe real, né, o rei, e a classe juízes, né, e profetas. Então a gente vê que existia essa classe de juízes para julgar, né, ali os princípios da lei. E o que acontece é que então somente com aquele julgamento veio o rei, né? Então ela estava submissa à autoridade daquele rei. E o que aconteceu é que quem deveria ir, veja aí agora o que acontece. O rei é que deveria ir para a guerra. Aí o rei vem e pede que ela vá com ele para a guerra, que não deveria ser assim, né? Mas, então somente ela deveria estar o quê? Só julgando a causa civil lá, né, religiosa, com a questão lá, né, com Israel, e o rei vai para a guerra aí para vencer a guerra. Mas o rei chamou ela. Ela olhou assim, bom, eu vou porque, né,
sou submissa. Eu sou submissa à autoridade que é você. Mas lembre-se de uma coisa, que através de uma mulher você venceu a guerra. Né? Mas tudo isso por quê? Porque ela, né, a juíza Débora, ela seguiu os princípios da palavra que estava no princípio, né? E assim o que aconteceu, ela venceu a guerra. Então 2 mulheres nessa guerra, né, venceu, porque no momento em que houve a guerra, né, o inimigo que já estava vencido correu e entrou dentro de uma cabana, e uma própria mulher pegou, cravou na testa dele, né, um espeto lá, e ele morreu. Então vemos aí que através dessa submissão no princípio, né, da palavra de Deus, ela e o rei conseguiu êxodo, né, nesta guerra. Então a gente já vê aí, né, demonstrando quando está sujeito a esse princípio, tanto o homem como a mulher, administrando, sai tudo bem e todos prosperam, né? E nisso o inimigo, ele sempre quer influenciar o homem, sempre quer influenciar a mulher, né, para querer tomar uma posição que não é nem dele e também que não é nem dela, né? E a gente vê aí o espírito de Jezabel. A gente vê Jezabel, né, como aconteceu ali no tempo foi, né, em Reis, mas também a gente vê lá em Apocalipse, né, esse mesmo ação, né, feminista acontecendo ali em Apocalipse, né, na igreja a qual existia, né, essa ação feminista. Mas eu não quero só trazer a ação feminista,